Buenos días, soy Antonio del Corro, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Brasil en España. Quiero dar la bienvenida al gobierno de Minas Gerais y agradecerle su participación en este webinar y también a la Embajada de Brasil, al señor Flavio Vettarello, consejero comercial de la Embajada. Bueno, antes de comenzar y comentarles un poco de la Cámara, quiero dar unas posibilidades técnicas para que se pueda desarrollar el webinar de una forma audible para las demás personas presentadas. Bueno, sería bueno que tuvierais el micrófono apagado mientras estén hablando los panelistas, porque así se podrá oír mejor. Y como segunda petición es que vosotros tenéis un botón abajo de preguntas y respuestas. Al final del webinar pues habrá una rueda de preguntas que la podéis pasar vía telemáticamente y nosotros se las pasaremos a los panelistas lo que vosotros. Posteriormente, y una vez finalizado, nosotros estamos grabando este vídeo, este webinar, y lo enviaríamos a todos los participantes en el mismo. Bueno, nada más de eso bienvenidos a los que estáis presentes, a los panelistas y a los que estáis conectados telemáticamente. La Cámara, siguiendo sus actividades, vuelve a presentar uno de los estados brasileños. En estos momentos, uno de los principales estados brasileños, el tercer PIB del país, sobre un proyecto de posibilidades de inversión por parte de española en Brasil, no solamente en el tema comercial, sino también en el tema de infraestructuras. Por eso yo creo que es fundamental el poder oíros para que nos podáis indicar para las empresas españolas cuáles son esas posibilidades en el estado de Minas Gerais, tanto comerciales como de infraestructuras. Dicho esto, solamente os quiero presentar al consejero comercial, Flavio Vettarello, de la Embajada de Brasil en España, y Flavio, cuando quieras, le puedes decir unas palabras o qué. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos aí em Belo Horizonte e aqui em Madrid. Sei que vocês devem estar começando a segunda-feira, então já agradeço muito aí a participação de todos e de todas. Um abraço especial também a participação do subsecretário Frederico Amaral, enfim, sei que o Alexandre Bolson está entrando desde as Canárias, então, na verdade, esse a gente chamou um pouco de webinar, porque está dentro das atividades que a Câmara, que é o nosso parceiro de primeira ordem, organiza no âmbito do seu cronograma, enfim, de seus comitês, no caso, o Comitê de Infraestrutura e Investimentos, mas eu acredito que essa também é um pouco a solidificação de uma série de contatos que nós já estamos tendo com o governo de Minas, e seria uma reunião de trabalho para nós planejarmos, inclusive, como podemos estreitar essa colaboração, essa cooperação, e, sobretudo, organizando, se for do interesse de vocês, que acredito que é algo muito pertinente, uma vinda de uma missão do governo de Minas Gerais para a Espanha, né? para Madrid aqui no segundo semestre. Acho que vários fatores justificariam isso. O primeiro deles, talvez mais óbvio, é o papel que a Espanha desempenha como investidor no Brasil. É o segundo principal investidor estrangeiro direto no país, atrás apenas dos Estados Unidos, né? E não apenas é o segundo, como é o segundo com uma certa folga, né? Uma certa vantagem. Se nós pegarmos aí a média dos últimos 10 anos, né? Porque o estoque muitas vezes é marcado a mercado, e como você tem flutuação de ações, a gente pega uma média, mas em média a gente estaria falando de investimentos de 63 bilhões de dólares, que, para dar uma ideia de magnitude, é 2 vezes os investimentos do Reino Unido, 2 vezes os investimentos da França, 3 vezes os investimentos da Alemanha e 4 vezes os investimentos da China no Brasil. Então, por ordem de magnitude, é muito grande. Em termos de fluxo também é constante, mais ou menos uma média de 4 bilhões de euros por ano, e isso, obviamente, se reflete no porte das empresas espanholas que estão no Brasil, algumas muito consagradas, né, como Telefônica, que é a Vivo,
o Santander, o banco, a Mafre, que faz toda a parte de seguros distribuído pelo Banco do Brasil, enfim, e tantas outras, né? A Repsol, que explora o pré-sal e muitas outras. Mas também há uma onda, né, de investimentos, e agora talvez uma nova onda de investimentos na área de infraestrutura, como o Antônio bem introduziu. Nós temos projetos muito grandes, por exemplo, o principal projeto de São Paulo hoje é a linha 6 do metrô, que é um projeto levado a cabo pela Acciona, que é espanhola. A maior concessionária de rodovias do Brasil é a Arteris, que é uma subsidiária da Abertis, que também é espanhola. A maior concessionária de aeroportos no Brasil é a Aena, que acabou de ganhar o bloco de Congonhas, mas já operava vários aeroportos no Nordeste, como Recife. Enfim, então, na verdade, existe uma presença já muito grande de empresas espanholas no Brasil, e claro que é algo que pode ser direcionado para investimentos mais diretos no estado de Minas Gerais. Um segundo motivo importante é que há um grande potencial comercial, já tem uma relação forte com Minas na exportação de café, que é algo que a gente pode desenvolver bastante. A Espanha é bastante aberta, e mais do que aberta, é interessada na importação de café do Brasil, porque somos competitivos em preço, somos competitivos em qualidade. Eles não produzem café, produzem muito pouco, né? Talvez um pouquinho nas Canárias, o Alexandre pode falar para a gente, mas, obviamente, eles não produzem nenhuma percentagem ínfima do que eles consomem. E eles realmente acreditam que o Brasil é o principal parceiro para a importação desse tipo de produto, e um produto que cada vez mais migra para a diferenciação, abrindo aí oportunidades para cafés especiais, café de origem, segmentos premiums, café gourmet. Então, um convite aí que a gente já tinha explorado com Minas Gerais, e que talvez se insira aí, talvez com uma âncora para o calendário de vocês, para a gente poder planejar coisas, seria fazer um evento conjunto no Dia Internacional do Café, como vocês sabem, é 1º de outubro. Isso eu já conversei, inclusive, com colegas, meus contrapartes em Lisboa e em Barcelona, para fazer, talvez, uma ação transversal, né, nas principais cidades aqui da Península. A gente poderia, eventualmente, ver alguma coisa em ponto de venda, como, por exemplo, no Corte Inglês Gourmet, que aí atinge milhões de pessoas. Já falamos com a E-Café, eles tiveram a Assembleia Geral deles na última semana, né? A E-Café, a Associação Espanhola do Café, eles têm muito interesse também em participar. Então, já poderia ser aí uma primeira sugestão de eventos âncoras. Falando também com o governo de Minas, exploramos alguns outros setores, o setor, por exemplo, de mobiliário, é um que a gente poderia desenvolver. A Espanha foi classificada recentemente como mercado secundário dentro do projeto setorial da Apex com a Bimóvel. Já falei com a Cândida Cervieri, que vocês certamente conhecerão, lá da Bimóvel, ela tem interesse em levar isso adiante. A gente também poderia explorar formas de seguir por esse caminho. A Espanha produz móvel também, então eles têm uma produção própria, mas a gente poderia também, eventualmente, explorar esse caminho, sem prejuízo de outros setores, né? Também na parte de comércio. Então, aí nós teríamos já um primeiro pilar, que seria os investimentos, um segundo pilar, que seria o comércio, e o terceiro e último pilar seria a parte de turismo, que eu acho que um pouco quase que autoexplicativo. A Espanha ela tem os dois chapéus, como emissor de turistas, e também como um grande investidor em infraestrutura turística e know-how turístico, né? Nós tivemos esse ano a visita do secretário Leônidas, que foi uma visita muito exitosa. Ele participou da Fitur, que também é um evento muito importante do nosso calendário, que ocorre em janeiro, e Minas também participou na semana seguinte do Madrid Fusion, com a parte de turismo gastronômico, também com muito êxito. Nós temos a sorte de ter um chefe mineiro residente de Madrid, que acabou de entrar nas recomendações do Guia Michelin da cidade, né, com o restaurante dele, Chispa Bistrô. Não é um restaurante de comida mineira, mas ele é um chefe mineiro e, obviamente, cozinha muito bem todos os tipos de cozinha, inclusive a mineira. Então, ele também participou do Madrid Fusion com grande êxito. E, na época, eu falei com o secretário Leônidas, falamos, né, de pensar também uma promoção do turismo em Minas Gerais, integrada às outras vertentes, né? A vertente empresarial, a vertente de investimentos, a vertente comercial, e eu acredito que é muito importante também que a gente possa seguir esse caminho. Então, no fundo, tudo que eu estou dando para vocês são pinceladas vamos dizer assim, de alguns embriões, de algumas sementes que a gente tem estudado, que a gente tem plantado, mas que eu gostaria, né, e aqui transmito um recado muito especial e muito carinhoso do embaixador Orlando Leite Ribeiro. Ele gostaria de formular um convite para que o governador Romeu Zema possa vir a Madrid liderando uma grande missão. Mas, obviamente, né, para deslocar um governador com uma agenda
né, no Estado tão importante, uma agenda nacional importante, um governador que tem uma projeção política importante, não pode ser uma visita meramente protocolar ou uma visita meramente institucional, tem que ser uma visita com resultados tangíveis, e por isso que todos aqui estão sentados ao redor da mesa, né? Câmara de Comércio, e aí as diversas secretarias do governo de Minas, a Invest Minas, então as pastas de infraestrutura, desenvolvimento econômico, enfim, para a gente pouco pensar e, se isso amadurecer, que a gente possa, de fato, formalizar esse convite ao governador e também aos empresários mineiros, enfim, a todos aqueles que possam se beneficiar. Esse ano nós tínhamos já planejada a visita do governador Tarcísio, que só não se concretizou porque de véspera ele teve uma pedra no rim, né? Talvez não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas veio o secretário de Negócios Internacionais, Luca Ferraz, assumiu parte da agenda, e foi uma agenda bastante exitosa. São Paulo se posicionou muito bem nesse relacionamento com as grandes empresas espanholas, até porque São Paulo, de certa forma, é uma porta de entrada também para o investimento espanhol, por suas características como um centro econômico-financeiro, e teve várias rodadas importantes, com a própria AENA, com as grandes de infraestrutura, Acciona, Abertis, ACS, Sacir, enfim. Então, esse é um modelo que certamente prova, né, que Madrid é um destino muito importante, não só para o governo federal, mas também para os governos estaduais. Então, fica aqui o convite, né? Uma coisa que é importante, eu falei que esse é o segundo principal investidor, o primeiro, acho que eu mencionei de passagem, é os Estados Unidos, mas como vocês sabem, os Estados Unidos têm uma característica territorial muito própria, porque o investimento não vem canalizado de apenas um lugar. Então, você tem investimento que vem de Nova York, mas investimentos que vêm da Califórnia, de Los Angeles, de São Francisco, de Atlanta, de Miami, de Washington, enfim, de Chicago. É um investimento que está muito mais disperso, né? O investimento aqui espanhol, apesar de não ser todo centralizado em Madrid, você tem, claro, ainda uma participação significativa Barcelona, ou do País Basco, que é o polo industrial aqui do país, mas, sobretudo, vou dizer aí que um percentual, e aí me corrijam Antônio e a Mercedes, mas talvez muito mais da metade, quase chegando próximo à totalidade, de certa forma é decidido em Madrid. Então, ao contrário de uma visita aos Estados Unidos, que você teria que ir para vários lugares, aqui Madrid já resolveria bem, e claro, sempre há a possibilidade de fazer uma pequena extensão também para Barcelona, ou mesmo para Lisboa, que tem essas facilidades. Então, me estendi um pouquinho, me alonguei, ultrapassei os meus 5 minutos, mas acho que era importante um pouco contextualizar o que está por detrás do nosso engajamento, transmitir esse convite do nosso embaixador e colocar aqui a minha equipe, né? Estou aqui com o Daniel, que é mineiro também, que trabalhou no Invest Minas, então eu um pouco roubei o cérebro de vocês, né, aqui para a minha equipe, teve uma fuga de cérebros de BH para Madrid, mas aqui a equipe está muito bem formada, inclusive com interesses mineiros muito bem representados. Eu sou paulista, então a gente tem um pouco o café com leite, mas eu tenho propriedade em Tiradentes, então também sou um investidor, pessoa física em Minas Gerais, né? Meus pais passam metade do tempo em São Paulo, metade do tempo em Minas, então que eu cresci também aí na região das vertentes, então me sinto, apesar de não ter o sotaque, me sinto um pouco mineiro também, né? Tem um pouco isso na minha matriz, no meu DNA. Então, que fica convite, sem prejuízo, ó, aqui lembrando, né? Ó, já falei um ó aqui, só de falar do Daniel, já estou puxando uns poucos de sotaque. Mas também vamos fazer promoção de cachaça, vamos fazer promoção de vários produtos, que também certamente são pertinentes aí para o Estado. Então, fica aqui o meu abraço, vou acompanhar o evento e queria novamente, e uma vez mais, colocar a Embaixada do Brasil à inteira disposição do governo de Minas Gerais. Muito obrigado. Muchas gracias, Flavio. Es importante para la Cámara la visita del gobernador o la visita, la misión de Minas Gerais a España, no solamente en el aspecto comercial, sino en el tema de inversión. Sabes que uno de los pilares nuestros es atraer las inversiones y a las empresas brasileñas a España. Bueno, solamente pedirle al señor Federico Amaral, su secretario, que nos pueda indicar unas palabras a los presentes y agradecerle su presencia aquí. Señor Federico. Muito bom dia, boa tarde, né? Aí para aqueles que estão na Espanha, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer aí à Câmara de Comércio, né, Brasil e Espanha, por essa oportunidade de aproximar, né, um pouco mais Minas Gerais da Espanha. Agradecer aí também
a todos da Embaixada, né, em nome do Flávio, obrigado aí pela possibilidade de parceria, que para nós é muito importante aqui em Minas Gerais. E como bem disse o Flávio, eu acho que nós temos algumas oportunidades, né, de geração de negócios e de aproximar Minas Gerais da Espanha, né? O Flávio já comentou alguns pontos que, inclusive, estão na nossa agenda do dia aqui em Minas Gerais, né, que é a qualificação da exportação do café e outros produtos genuinamente mineiros, né, como a cachaça, né, que nós temos trabalhado para fazer com que esses produtos mineiros possam ser mais bem conhecidos no mundo, junto com a nossa gastronomia, que é bem representativa aqui no Brasil. Então, nós temos trabalhado nesse esforço conjunto, né, junto com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Infraestrutura, nesse trabalho de atrair novos investimentos para Minas Gerais, tanto em infraestrutura como investimentos produtivos, e também, né, nessa internacionalização de Minas Gerais, tentando integrar mais o nosso estado nas cadeias globais de valor, né? Então, a gente vê com muitos bons olhos essa possibilidade de ter o governador participando dessas missões. É claro que as agendas são muito complicadas, mas dentro do possível ele tem participado, sim, diretamente dessas missões na atração de investimentos e tentando fazer com que o nosso estado desenvolva mais. Eu acho que uma outra política que cabe a nós aqui comentar é sobre o foco do estado de Minas Gerais também na descarbonização, nesses compromissos, né, de melhoria da qualidade ambiental dos nossos países, né? Então, o governo de Minas assinou os compromissos do Race to Zero para que a economia de Minas esteja descarbonizada, né, com emissões líquidas zeradas até 2050, e temos feito um esforço grande na atração desses novos investimentos, né? Então, hoje Minas Gerais é o maior gerador de energia solar no Brasil, energia solar fotovoltaica, são mais de 6 gigas gerados aqui no estado, e com participação de empresas espanholas aqui nos projetos, né? A Solácio é uma empresa que tá presente aqui em Minas Gerais, dentre outros, e esse é um grande foco nosso de atuação, né? Estamos estruturando políticas para desenvolvimento também do hidrogênio verde, trabalhando com desenvolvimento, exploração de lítio aqui na região do Vale de Jequitinhonha, e a gente espera conseguir também agregar valor nesses produtos e chegar, quem sabe, no desenvolvimento de soluções de baterias, alguma coisa nesse sentido. Então, nós também temos esse grande foco nessa indústria, né, e também na descarbonização da economia de um modo geral, e que sabemos que, para isso, precisamos desenvolver tecnologias, precisamos de parcerias estratégicas para que nossas empresas, aqui, o nosso mercado, possa, de fato, gerar esses resultados que são esperados. E na parte da infraestrutura, né, que temos a grande participação da Espanha aqui, né, de empresas espanholas no Brasil, isso também é um ativo fundamental, né, nós melhorarmos a infraestrutura do Estado para que as emissões sejam menores, né, investimentos em ferrovias, né, a turma da nossa Secretaria de Infraestrutura pode falar em mais detalhes, mas temos um plano estadual de ferroviário acabou de ficar pronto, né? Então, pronto para que os investimentos aconteçam, né? Isso é fundamental, né, para a descarbonização da economia, para esses investimentos verdes. Então, eu acredito que as pautas, tanto de atração de investimentos como de internacionalização dos estados, elas são muito aderentes ao que nós temos visto aí na Espanha e na Europa de um modo geral, e a gente fica muito satisfeito de poder mostrar aí para vocês, para os senhores, esse potencial de Minas Gerais, né? A gente é o estado do Brasil com a maior quantidade de florestas, maior área de florestas plantadas, né, que é muito importante também para a indústria da celulose e também para a descarbonização, e ficaremos muito felizes, né, caso, além do governador possa participar dessa missão na Espanha, mas caso também as empresas espanholas possam estar aqui em Minas, conhecendo a nossa riqueza cultural. Minas Gerais é o estado que tem maior patrimônio reconhecido pela Unesco no Brasil, e também toda a nossa cultura e nosso potencial econômico, para além da mineração e do café, que são grandes marcas aqui do estado, né? Então, a nossa economia ela é diversificada, né, mas temos trabalhado para agregar mais valor e gerar mais qualidade de vida aqui para todos os mineiros. Então, é com muita satisfação que a gente participa aqui dessa reunião, e esperamos que possamos estreitar mais os nossos laços, não só comerciais, mas também de amizade
entre Minas Gerais e Espanha. Então, agradeço muito e ficamos aqui à disposição no governo de Minas para darmos andamento nessas parcerias. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Muchas gracias, señor subsecretario, señor Federico Amaral. Bueno, solamente comentarle que la Cámara está a disposición del Gobierno de Minas Gerais para cualquier actividad, tanto de internacionalización de las empresas de minas, como también la captación de inversiones o el comercio entre ambos países. Solamente ofrecerles y ponerse la Cámara a su disposición. Muchas gracias. Y ahora le voy a pasar la palabra al señor Alexandre Bolson, que es nuestro delegado en las Islas Canarias y va a ser el coordinador. Y también, bueno, se nos ha olvidado felicitar y bueno, pues saludar al despacho de abogados Weiss, Flavio Capi, que también ha trabajado en poder organizar este webinar. Alexandre, cuando tú quieras. Antônio, se me permitir, aqui usando um pouco da minha prerrogativa de amizade com o Alexandre, só interromper rapidamente para fazer um comentário em só um ponto que o Frederico falou, sobre a parte de ferroviária, acho que talvez interesse bastante a CEINFRA. Eu tive justamente na semana passada uma reunião com o vice-presidente da Mafex, que é a associação de toda a cadeia ferroviária na Espanha. Eles são muito ativos, né? A própria Espanha tem, vocês sabem, muitas empresas como a própria Ferrovial, a CAF, que não é a CAF o banco, né, o Andino de Fomento, o F de Ferrovias também, né, e a Alstom, e inclusive muitas empresas que estão em outros países, como a Thales, que é francesa, também está na Associação Espanhola, porque eles têm operações aqui na França. Então, para dizer também que essa pauta ferroviária a gente pode muito bem incorporar numa eventual missão. Só queria não deixar passar esse pequeno apartado, porque foi um time quase que perfeito essa conversa que eu tive com o pessoal da Mafex, o comentário do Frederico. Desculpa, Antônio, se você me permitir, já devolvo a palavra para o Alexandre diretamente, para não roubar mais o tempo dele. Muito obrigado por todos aí, o esforço, especialmente do pessoal de Minas, Frederico, Marcelo, que realmente a gente teve que organizar esse seminário em um momento recorde. A gente sabe que não é fácil conseguir a agenda de todos, então agradeço realmente o empenho, né? Dizer aqui que, como reafirmar, como o Antônio também já destacou, o papel da Câmara de Comércio, de ser esse ambiente, vamos dizer, proativo, de que as empresas brasileiras e as espanholas confluam dentro de um espaço de seguridade jurídica e que promovam as relações bilaterais. Então, a Câmara está aberta para isso, e os amigos de Minas Gerais têm que entender que é realmente um prisma entre esses dois países, e recordar também, já que o nosso amigo Flávio também, que tem o coração partido entre Minas e São Paulo, a minha situação é que eu tenho o coração partido entre o Brasil e a Espanha. Então, aí para não brigar, eu fiquei no meio, estou no meio do Atlântico, né? Pelo menos para fazer esse meio de campo entre os dois países que me unem. Faz 20 anos que eu já estou aqui na Espanha, mais da metade da minha vida profissional, então é um prazer poder estar agregando esse valor e dando a conhecer todo o potencial do Estado de Minas Gerais como uma locomotora de atração de investimentos diretos, e nesse caso da Espanha. Eu simplesmente não quero também tomar o vosso tempo, colocar em contexto que realmente é um momento idôneo de fazer e formalizar essa visita com apoio da Câmara e da Embaixada do Brasil na Espanha, que é um mercado prioritário para o mercado brasileiro e para o mercado espanhol, né? Nós temos aqui uma situação muito favorecida, a percepção das empresas brasileiras no tecido empresarial espanhol é muito positivo. Então, é um campo fértil para aquelas empresas que queiram internacionalizar seus horizontes, comecem e tenham como base a Espanha para iniciar esse processo. E, em contrapartida, eu nem posso, vamos dizer, fazer comparações, porque o Estado de Minas Gerais já é um apetite para os investidores, especialmente nesse caso que a gente está conversando aqui de infraestrutura. As grandes empresas espanholas
já conhecem o potencial do Estado de Minas. E realmente eu acho que a Câmara vem nesse momento oportuno, onde o contexto vamos dizer, dessa invasão russa, que confronta, vamos dizer, as fronteiras da União Europeia, essa capacidade de resposta de investimento direto, realmente posiciona o Brasil dentro de um panorama bastante agradável e tranquilo. E a gente está lutando também nessa expectativa de chegar num acordo de bloco econômico entre União Europeia e Mercosul, e não tenho dúvida que as oportunidades de Minas Gerais devem ser e serão parte dessa pauta de atrativos, né, de investimento. Então, eu agradeço realmente essa possibilidade de estar como, vamos dizer, como mediador aqui dessa jornada, e ficamos abertos a toda a necessidade que seja planteada. Agradecer também aí o Carlos Weiss e o Flávio pela capacidade também nesse curto período de espaço, estar compromissado com os investimentos brasileiros na Espanha, e também vice-versa, deixando em evidência a capacidade de receptação de investimentos diretos desse fabuloso estado que é Minas Gerais. Muito obrigado, dou por iniciada essa jornada, e nesse painel temático agora, da panorama das relações comerciais entre Minas Gerais e Espanha, de setores potenciais de comércio e investimentos, né? O senhor Marcelo Faria, que é o superintendente de atração de investimentos e estímulo à exportação de Minas Gerais. Obrigado pela atenção, senhores. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os colegas aí da Câmara de Comércio Brasil e Espanha, né, na pessoa do senhor Antônio, e também todos os que contribuíram com essa articulação, né, aí na pessoa do Alexandre. É um prazer imenso, né, termos essa oportunidade de estreitarmos aí as nossas conversas da perspectiva de investimentos e comércio com o mercado espanhol. Gostaria também de cumprimentar o Flávio, com isso todo o time diplomático brasileiro aí em Madrid, né, o SECOM de Madrid tem sido um aliado extraordinário aqui para o governo de Minas. Perifericamente, nós auxiliamos muita Secretaria de Cultura e Turismo nessa mobilização para as ações que foram realizadas aí, e é a nossa expectativa, viu, Flávio, de que esses trabalhos se aprofundem aí para uma articulação aí mais direta do próprio desenvolvimento econômico com o mercado espanhol. Da mesma forma, né, gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas de governo, a Raíssa da CEINFRA, também o Lucas do Invest Minas, que vão compartilhar a fala aqui comigo na perspectiva dos negócios entre Minas e Espanha, tanto da perspectiva aí de PPI, PPP e investimentos como um todo. Também, né, a audiência dos empresários espanhóis que nos acompanham aqui, né, e tiraram um pouco do seu tempo para conhecer um pouco o nosso estado e as suas potencialidades de negócios. Eu gostaria de compartilhar com os senhores uma rápida apresentação que nós preparamos com uma contextualização das nossas relações comerciais entre Minas Gerais e também Espanha, né, como um todo, e também alguns setores que nós identificamos como potenciais aí para a expansão das exportações mineiras, quanto também das importações mineiras oriundas da Espanha. Eu gostaria só de confirmar se vocês conseguem ver a minha tela, tá? Ok? Tá, ótimo. Então, vamos lá. Bom, para contextualizá-los um pouco melhor, a Secretaria, né, de Estado aqui de Desenvolvimento Econômico, ela cuida de diversos temas relativos, né, à pauta econômica do Estado de Minas Gerais. Mais precisamente, aqui no dia de hoje, no nosso evento, nós temos aqui o nosso subsecretário Frederico, que é o subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas aqui do Desenvolvimento Econômico, né? O subsecretário Frederico aí é o líder, né, do nosso departamento aqui, que cuida tanto da perspectiva das exportações, importações do comércio exterior, quanto também dos investimentos de diversificação econômica, mas também de setores, né, bastante potenciais que foram mencionados aqui, né, na fala de cada um, como o departamento, né, que cuida das questões de mineração, energia e desenvolvimento logístico.
Então, essa parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lida com temas que são muito interessantes aqui para o nosso debate do dia de hoje. A perspectiva da nossa apresentação, ela vai estar dividida primeiro de um panorama, né, da perspectiva Brasil, e nós vamos descendo, né, esse nível de análises a nível Minas Gerais até ao nível de municípios e, por fim, setores potenciais. Eu gostaria, né, de ter a alegria de trazer aqui, de que no momento Brasil e Espanha, e por consequência Minas Gerais e Espanha apresentam, né, um momento bastante interessante nas suas relações, nas suas trocas comerciais. No último ano, as perspectivas das exportações brasileiras aí cresceram 79%, enquanto as importações aumentaram aí 13,7%, né? Da perspectiva das exportações, nós tivemos um incremento aí na ordem de 4 bilhões de dólares, e também das importações na ordem de 454 milhões. Então, nós temos visto um momento bastante interessante nas trocas comerciais, né, entre esses dois atores. Na perspectiva brasileira, então, Minas Gerais, né, é responsável aí por algo em torno de 3% das exportações brasileiras para o mercado espanhol, né. Nós ocupamos aí o ranking de 11º maior estado exportador para a Espanha, da perspectiva aqui brasileira como um todo, mas, né, nós sabemos que existe um potencial bastante interessante de fortalecimento dessa posição de Minas Gerais dentro do contexto brasileiro, né, nas trocas comerciais com a Espanha, né, e eu acredito que esse seminário é realmente uma oportunidade extraordinária para nós pensarmos como que nós podemos, né, ampliar esses números que já são bastante positivos. Quando nós olhamos, então, da perspectiva já de Minas Gerais, no contexto, né, do seu comércio com a União Europeia, nós vimos que a Espanha já é um dos nossos principais destinos e parceiro comercial, né, nas nossas trocas aí bilaterais com o bloco europeu como um todo. Da perspectiva das exportações, a Espanha é destino de 4% do que Minas Gerais exporta para a União Europeia, né, e é a origem de quase que 5% de tudo que Minas Gerais também compra da União Europeia. São números que, quando nós levamos em consideração o bloco europeu como um todo, são números interessantes, mas ecoando, né, da perspectiva brasileira, nós acreditamos que também há uma perspectiva bastante interessante de melhorar a posição da Espanha dentro desse ranking, né, de negócios da perspectiva do comércio internacional entre Minas Gerais, né, e o bloco europeu. Quando nós olhamos, então, especificamente o comércio de Minas Gerais com a Espanha, o que nós temos? As exportações mineiras para a Espanha no ano, né, de 2022 somaram algo em torno de 277 milhões de dólares, acompanhadas aí de importações na ordem de 100, mais ou menos 101 milhões de dólares. Isso, né, nos fez ter, nas trocas comerciais como um todo, um fluxo comercial na ordem de 378 milhões de dólares. Foi uma variação positiva de quase 12% de crescimento aí do comércio mineiro, especificamente com o mercado espanhol, né, e com uma balança comercial bastante favorável aqui para Minas Gerais. Então, acho que isso é interessante, né, os nossos colegas espanhóis, né, das empresas aqui presentes terem em vista de que, no momento, né, Minas Gerais exporta mais do que compra da Espanha e que há setores bastante interessantes para crescimento das suas vendas aqui também dentro do mercado mineiro, como nós vamos ver, né, um pouco mais adiante. Nesse sentido, né, quando nós olhamos, então, aí a nossa série histórica dos últimos 20 anos, nós podemos perceber que já houve momentos em que a intensidade comercial atingiu alguns picos interessantes, mas o que nós gostamos, né, de perceber aí dentro do levantamento desse estudo foi que desde o período da pandemia, né, que nós tivemos uma perspectiva bastante ruim no comércio internacional do mundo como um todo, da perspectiva de Minas e Espanha, isso foi no sentido contrário, né? Desde 2019, final de 2019, que o comércio de Minas Gerais e Espanha tem crescido continuamente, né? Sem interrupções, mesmo com um cenário desafiador aí da pandemia,
É um crescimento também que é acompanhado pelas importações, né? Apesar das importações serem um pouco mais tímidas, mas também é um crescimento que tem se mostrado, de certo modo, contínuo, e nós, né, temos uma perspectiva de que, caso esse ambiente que tem se desenhado continue, né, num cenário positivo, nós podemos muito bem, né, dentro de 1 ou 2 anos, chegar a quase o pico da nossa relação comercial aí, que foi entre 2010 e 2011, só que com uma perspectiva de participação de novos produtos, tanto, né, da perspectiva de exportações quanto de importações. Então, é um momento bastante interessante, evidenciado pelos números que nós temos visto aqui no comércio internacional entre Minas e Espanha. Quando nós olhamos, então, a pauta exportadora, nós temos aqui já um primeiro panorama interessante e também desafiador. Da perspectiva do que Minas exporta para a Espanha, 60% é café. Aí, né, entre cafés, majoritariamente é café verde em grão, né, café torrado, nós sabemos que há uma imposição de tarifas um pouco maior por parte da União Europeia, mas nós também percebemos que nos últimos tempos, e aí mais de conversas com produtores, com o setor produtivo, tem havido um crescimento no fornecimento de cafés especiais, que são cafés de altíssima qualidade, né, produzidos aqui em Minas Gerais. Na sequência, nós temos aí, né, minérios de ferro, com algo em torno de 13%, né, seguido de ferros ligas, instrumentos médicos, e aí depois nós temos uma participação mais diversificada de outros produtos. Mas o que eu chamo de desafio, e aí gostei muito da fala que o Flávio nos trouxe, inclusive, por convergir com o que nós identificamos que há espaço, né, de crescimento nas exportações mineiras, é essa necessidade de nós realmente diversificarmos a oferta mineira para o mercado espanhol. Nós temos o segundo principal parque industrial do país, e o nosso, da perspectiva, né, Minas Gerais, e o Parque Industrial aqui de Minas é também o quinto maior da América Latina. Então, nós temos uma série de setores extremamente robustos, com produtos de extrema qualidade, sejam produtos, né, do próprio agronegócio ou produtos do setor da indústria da transformação, e isso ainda não está refletido nessa pauta das exportações de Minas Gerais para a Espanha, e é o que nós contamos muito com a Câmara nesse sentido, para que nós mantermos o crescimento do que já existe, mas com uma diversificação da pauta a partir da inclusão, né, de novos produtos aqui da oferta mineira para o mercado espanhol. Quando nós olhamos da perspectiva das importações, o que nós compramos da Espanha, nós vemos que a Espanha já explora muito bem essa perspectiva da diversificação. Apesar da balança comercial ser positiva da perspectiva de Minas, a pauta de oferta espanhola é mais rica, é mais diversificada, né, no seu fornecimento aí para Minas. Então, nós temos aí a participação, né, de alguns produtos aí de aquecimento que são usados, né, em laboratórios, da perspectiva aí fornos industriais, depois nós temos polímeros de etileno, mas isso daqui é produtos elétricos, mas esses produtos é interessante observar que no fornecimento espanhol nós nunca temos um top 3 estável, né, a depender do ano, do período do ano, nós sempre temos uma diversificação muito grande no fornecimento espanhol, com um produto ou outro, né, alguns conjuntos de produtos, né, concentrando aí o top 3. Então, nós queremos criar exatamente esse dinamismo também da perspectiva das exportações mineiras ao mercado espanhol. Quando nós olhamos, então, né, da perspectiva do quão diversificado é o fornecimento mineiro para o mercado espanhol, quando nós descemos o filtro de análise para municípios, para cidades mineiras, nós podemos ver pelo mapa que, bem dizer, todas as regiões do estado de Minas Gerais possuem cidades que realizam comércio, né, com a Espanha em alguma intensidade. Para vocês terem uma ideia, é um número que eu achei muito interessante, pela sua dimensão, quase que 106 municípios mantêm, né, relações de exportação com a Espanha.
Quando nós pensamos, né, que 100 cidades mineiras mantêm esse tipo de comércio e não há uma concentração específica numa determinada região, nós partimos da perspectiva tal qual disse o Alexandre, de que o empresariado espanhol tem uma perspectiva positiva do empresariado brasileiro. Nós identificamos que da perspectiva mineira há um entendimento da classe empresarial, das oportunidades e do potencial do mercado espanhol, exatamente pela diversificação e pela pulverização que nós vemos, né, de municípios mineiros participando aí das exportações para o mercado espanhol. No momento, né, o nosso principal município exportador é o município de Varginha, que conversa com a nossa pauta exportadora, porque é o nosso principal município exportador de café, então tem uma correlação muito, né, imediata com o que nós vimos aí na pauta exportadora. Da perspectiva das importações, nós também temos um número bastante interessante de quase que 99 cidades mineiras importam, né, produtos da Espanha. O perfil das importações que nós realizamos da Espanha, ou das exportações espanholas para Minas Gerais, é muito um perfil de complementação de cadeia produtiva, são produtos que são absorvidos dentro da indústria da transformação e depois, né, isso é trabalhado no produto final, então nós vimos que existe muito essa dinâmica, e também nós não temos uma concentração específica, né? Diversas regiões aí do estado apresentam municípios que mantêm uma intensidade comercial com a Espanha bastante interessante. Nesse sentido, né, nós tomamos a liberdade de observar rapidamente alguns setores que nós entendemos que pode haver um espaço no fornecimento mineiro para a Espanha, com uma perspectiva mais imediata, que nós já temos empresas prontas, né, para conexão com o mercado espanhol. Alguns desses setores, né, foi o setor calçadista, e aí nós queríamos dar um destaque para calçados feitos aí à base de couro. Nós achamos que é interessante, há uma oportunidade interessante de fornecimento desses produtos para o mercado espanhol. A segunda classe de produtos são as frutas e seus derivados. A Espanha, né, diversifica muito as suas compras de frutas, e Minas Gerais ainda participa de um modo muito periférico. Vale ressaltar que aqui em Minas Gerais nós temos aproximadamente o cultivo em larga escala, em grandes dimensões de hectares, de quase que 18 tipos de frutas, né, e nós somos um dos principais players nacionais, né, no fornecimento de frutas, e também os derivados, como o suco, a polpa de fruta. Então, nós identificamos que pode ser um trabalho interessante a ser desenvolvido. Outro setor que nós identificamos, aí fico feliz, né, com o que eu percebi da fala do Flávio, são os próprios móveis, e aí mais destaque para móveis de madeira e móveis de madeira de alto padrão. Especificamente, nós entendemos que há um espaço bastante interessante no mercado espanhol, e nós temos um parque industrial bastante significativo aqui em Minas desse setor. Produtos médicos, né, hospitalares, aí, de dentistas também, e aí equipamentos como um todo, né, tanto equipamentos para uso ali no laboratório, instrumentos, quanto também dispositivos maiores, como aparelhos de raio-x, como um todo. Então, equipamentos médicos como um todo é um setor que nós identificamos um potencial. Os próprios cafés especiais, como eu havia dito, que são os melhores do mundo, estão aqui em Minas, né, em condições bastante interessantes. Castanhas, também pedras preciosas e semi-preciosas. O segundo principal polo extrativo de pedras preciosas do Brasil está aqui em Minas Gerais, com uma riqueza, uma diversidade bastante interessante. Rochas ornamentais, produtos metalúrgicos também, né, que Minas Gerais tem dos principais parques metalúrgicos do Brasil como um todo, e produtos, né, aí de derivado, né, de papel, celulose, assim como produtos têxteis no geral, e aí roupas, né, como um todo, tecidos. Então nós identificamos que esses são alguns setores bastante interessantes para nós pensarmos no crescimento da oferta mineira para o mercado espanhol. Quando nós observamos, né, o inverso do que nós achamos que pode haver um espaço de crescimento no fornecimento espanhol para Minas Gerais, nós identificamos os fertilizantes como um produto bastante potencial. Minas Gerais tem diversificado muito a sua compra de fertilizantes, exatamente por causa da dinâmica que nós temos observado, né, agora no mundo, tendo a Belarus e Rússia
né, grandes produtores de fertilizantes, mas num contexto de segurança um pouco complicado, né, pneus, nós identificamos que há um espaço interessante, né, para o fornecimento, plásticos e suas manufaturas, nós temos aqui uma demanda muito grande, né, importações robustas por parte de Minas Gerais de produtos plásticos, vidros e suas manufaturas, e aí garrafas, espelhos, mas mais precisamente garrafas. Garrafas é uma urgência, garrafas de vidro é uma urgência absoluta da indústria mineira, e vou contá-los porque aqui em Minas Gerais nós temos se não é o principal, está em vias de se tornar parque cervejeiro do Brasil, né? Nós temos grandes indústrias cervejeiras, e aí tanto de produção de cerveja em larga escala, como é o caso que nós temos até a implantação da Heineken aqui no estado, quanto também em cervejas artesanais. Então, nós estamos sob pressão no fornecimento de garrafas de vidro, então é uma oportunidade bastante significativa aí para empresários espanhóis do setor. Óleos essenciais, né, principalmente que podem ser aproveitados na indústria de cosméticos, é também um setor que nós identificamos como bastante relevante. Azeite de oliva e vinho, que são produtos muito típicos espanhóis e que a Espanha ainda tem um fornecimento tímido perto do que Minas Gerais compra, né? Os nossos principais fornecedores no momento são Chile e Argentina, pelas condições, né, favoráveis que nós temos de logística, de condição tarifária, mas nós entendemos que há espaço também a ser aproveitado pelo empresariado espanhol destes dois setores. Então, são alguns setores imediatos que nós pensamos como potenciais para um incremento rápido, né, das relações comerciais entre Minas Gerais e Espanha. Nós ficamos à disposição aqui na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, temos aqui conosco, né, tanto a Laís, que é a nossa diretora de promoção de exportações e comércio exterior, quanto o Thomas, que é o nosso diretor de atração de investimentos e cadeias produtivas, que podem dar, né, total atendimento aí para as empresas espanholas, né, nesses dois segmentos aqui que nós atuamos mais diretamente. Então, senhor Antônio, Alexandre, eram as minhas contribuições aqui para o debate, fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, muito obrigado, Marcelo. E para dar sequência, agora vamos chamar o senhor Lucas Ferreira, que é o gerente de atração de inversões de Minas, hein? E dizer também a todos os participantes que caso haya alguma dúvida referente al portugués, al portuñol, tengo la bondad de escribir en el chat que vamos a estar encantados de poder ayudarles, ¿de acuerdo? Pero como he dicho, yo creo que todas las empresas ya tienen un previo conocimiento del mercado brasileño y ante todo, oye, cualquier cosa estaríamos encantados en ayudarte en todo ese sentido, ¿no? Entonces, por favor, Lucas, un placer estar con usted. Alexandre, desculpa interromper de novo, levantei a mãozinha aqui, acho que você não viu, mandei Desculpa. Imagina, no chat aqui, só para fazer um comentário antes de passar a palavra para o Lucas, para não perder o pouco tempo da fala do Marcelo, frutas que você mencionou, eu imagino que já deve estar no radar de vocês, mas entre 3 e 5 de outubro, a gente tem aqui no IFEMA, que é a Feira de Madrid, a Fruit Attraction. Você já deve ter ouvido falar, que é talvez a maior feira de frutas do mundo, né? E vem uma delegação muito grande, organizada pela própria Abrafrutas. Quem não está na Abrafrutas vem com o Sebrae, e esse ano é particularmente especial, que o Brasil é um país homenageado, vamos dizer assim, é o país parceiro desse ano da Fruit Attraction, tanto que o lançamento do evento da Fruit Attraction foi feito dentro da Embaixada do Brasil para a imprensa espanhola. E por que isso também? É porque em 2024 eles querem fazer a primeira edição da Fruit Attraction Brasil, que seria o primeiro evento da Fruit Attraction do IFEMA nas Américas, né? E não será provavelmente não será em Minas, será em São Paulo, mas vai estar perto aí de vocês de qualquer forma. Mas aí fica nesse calendário também que se frutas é um setor para se desenvolver, esse é um evento que é imperdível, né? E 3 a 5 vai estar perto daquela data de 1º de outubro que eu falei que é o Dia Internacional do Café. Então um pouco casa com o que a gente já estava mencionando antes, mas só não queria perder a oportunidade de mencionar. Imagino que já deva estar no radar de vocês, mas se não tiver, para dar um destaque para esse evento que é muito importante para esse segmento. Obrigado.
Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de participar desse seminário. Bom dia a todos do Brasil, boa tarde a todos da Espanha. E nós vamos apresentar um pouquinho do que é o trabalho da Invest Minas, a agência de atração de investimentos do estado de Minas, e o que a gente pode ajudar vocês, empresários espanhóis, e também os brasileiros. Falar um pouquinho sobre o panorama do Brasil, sobre a questão da extensão regional, o potencial do Brasil como um país que vem evoluindo ao longo dos anos, tem um mercado consumidor muito grande, é o quinto de maior extensão territorial, sexto de população no mundo, é o 12º economia mundial, é o sexto maior recebedor de investimentos estrangeiros direto, é um grande fornecedor, né, gerador de energia renovável, e fora isso, um grande potencial do agronegócio. Então, ele elenca hoje um dos maiores produtores de todos os setores, tanto vegetais como proteína animal também. Esse é um grande potencial e vocação do Brasil. Temos também hoje aqui um dado bem interessante, que foi o sexto maior recebedor de investimento estrangeiro direto, ficando em 2021 até à frente da Índia, e um volume de 50 bilhões de dólares. Esse é um dado bem interessante, que a gente vê que o Brasil ainda continua sendo um destino de atração de investimentos. E agora falar um pouco mais sobre o nosso estado, que fica numa posição muito bem estratégica, né, no Brasil, fica bem no coração do Brasil. É um estado de extensão territorial muito grande, ele é maior que a Espanha na questão de extensão territorial, maior que a França, tem uma população hoje de 21 milhões de habitantes, um mercado, um consumo potencial de 88 bilhões de dólares, um volume de exportações muito expressivo, um volume de importações também bem expressivo, e uma indústria que fornece um valor agregado bruto em variados setores, que é bem considerável. Temos hoje um PIB que é o terceiro maior PIB do Brasil, e é um estado muito bem localizado, ele faz fronteira com 6 estados e o Distrito Federal. E isso é um ponto muito forte, que várias distribuições de inúmeras empresas se concentram hoje no estado para fazer distribuição para todo o Brasil. O PIB de 2020 ficou em 136 bilhões de dólares. Você pode ver que a distribuição dele ainda tem muito a crescer na área industrial, em torno de 30% a distribuição para a indústria. O setor de serviços ainda é o grande participante desse número, mas é um valor que vem crescendo a passos largos ao longo dos anos. Temos também uma economia muito diversificada, então a gente tem tanto uma vocação para agronegócio, que somos os principais produtores de café, de leite. Na mineração, a gente concentra mais de 50% da produção de minerais metálicos do Brasil. Temos um setor muito forte de metalurgia, já em consequência até da indústria de mineração, houve essa evolução. Na questão de automóveis, a gente tem um parque fabril considerável. A gente é o segundo maior produtor de autopeças. Temos o segundo maior mercado de veículos do Brasil. Questão de energia, é o estado hoje que mais atrai investimentos em energia solar, energias renováveis. Então, tem essa consciência também do estado em relação à sustentabilidade. Ciências da vida tem um grande polo também, que hoje já é o segundo principal polo de biotecnologia. Temos o terceiro polo de indústrias farmacêuticas, que tem algumas divisões dentro do estado, tem algum polo no sul do estado, outro no norte do estado, então são bem divididos no estado, e que concentram uma indústria, né, uma rede de fornecedores ao seu redor, e
em relação à tecnologia da informação, somos ainda a segunda em maior quantidade de empresas do país. Aqui mostra um pouco do valor adicionado bruto, né, e a distribuição dessas indústrias, como o próprio nome de Minas diz, né, aqui é historicamente um estado muito forte em mineração, então ainda todo o setor ligado à mineração ainda tem o seu valor adicionado bruto ainda relevante, mas você já pode ver a presença de vários outros setores que estão contribuindo para a diversificação da economia. E hoje é a segunda maior indústria, o segundo maior parque fabril do Brasil, fica em Minas Gerais. Como comentei, a localização estratégica também fez com que o estado se tornasse um corredor para todo o país. Hoje a gente tem a segunda maior malha ferroviária do Brasil, temos a maior malha rodoviária do Brasil. Contamos hoje, apesar de a gente não ser banhados pelo oceano, nós temos hoje portos secos que fazem o mesmo trabalho de desembaraço aduaneiro dos produtos, que ficam hoje em 6 localizações distribuídas no estado, e ainda está hoje em construção mais um, então serão 7 portos secos. Temos hoje o aeroporto de BH, que é um orgulho hoje para os mineiros, porque ele concentra um volume muito grande de voos, de movimentação, e é considerado o aeroporto mais pontual do mundo. Num raio de 800 quilômetros de Belo Horizonte, temos a presença de 64% do PIB do Brasil e 50% da população brasileira. Então, dá para ter um pouco de noção do quão importante é a região sudeste do Brasil, e Minas está englobando essa região e fazendo divisa com a maioria dos estados. Na região metropolitana de Belo Horizonte, temos hoje o primeiro aeroporto aeroindustrial, o Aeroporto Indústria, que tem uma grande área, uma vocação para o fomento de negócios. Tem a questão de serem especializados também e reconhecidos pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, para cargas especiais que são voltadas para a ciência da vida, biotecnologia, que precisa de controle de temperatura, toda a segurança, né, nesse sentido da realocação das cargas. E tem a questão de suspensão de impostos dentro da área do aeroporto indústria. Então, impostos federais são suspensos dentro dessa área do aeroporto indústria, bem também como o ICMS, que é um imposto estadual na importação dos insumos para as indústrias do estado, eles são suspensos. Aqui tem um pouco também do mercado de consumo do Brasil. Nós temos hoje a segunda maior população do Brasil e, consequentemente, o segundo maior mercado consumidor. Representa hoje o nosso estado 10% do mercado nacional. Em termos comparativos com a Europa, o nosso potencial de consumo é equivalente ao da Eslováquia. Vemos que aí a gente já passou alguns estados, né, com grande representação, como o Rio de Janeiro, e estamos ali na segunda colocação, que demonstra esse grande volume de mercado que Minas Gerais pode consumir. Aqui também mais um pouco sobre a questão da divisa, né, do estado com outros estados, e representando aqui os estados que têm o maior mercado consumidor do país. Então, a localização é bem central e, igual comentei, Minas Gerais é um espaço territorial de um país. Então, você pode ter negócios em variadas partes do estado e atendendo as demandas de todo o Brasil. Um fato muito interessante que Minas Gerais tem em relação a outros estados do Brasil é a relação do custo para fazer negócios. O salário médio aqui, industrial, ele é um dos mais baixos do país. A questão de arrendamento de propriedades comerciais e também da compra de propriedades comerciais e industriais que tenham os requisitos, né, para a implantação de uma indústria, eles ainda são muito baixos em relação a outros estados. Então, ainda é considerado um ótimo destino
né, principalmente na região sudeste. No estado, a gente tem uma questão que é até de incentivo federal, de acordo com a legislação federal, uma área que se denomina Sudene. É uma localização geográfica que ela é ao norte de Minas, e norte e nordeste de Minas, que é uma área menos desenvolvida do estado. E para incentivo dessa área, foi concedido alguns tratamentos tributários a mais do que em outras regiões. Então, você teria redução do ICMS, que é o imposto estadual de Minas Gerais, então você tem para a indústria, para a centro de distribuição, e também você teria a questão da isenção de alguns impostos, também a nível federal. Você tem a possibilidade de isenção de imposto de renda, que é um imposto federal ao longo de 10 anos, e também você poderia ter a redução de 75% por 10 anos, novos investimentos, mais algumas outras questões de reinvestimentos de até 30% do valor do imposto, de acordo com a legislação. Então, lembrando que Minas Gerais tem 853 municípios, um número muito grande, então são 853 oportunidades que vocês têm, e em 249 vocês ainda têm o plus de ser uma área da Sudene. Em termos de capital humano, Minas Gerais se destaca muito ao longo dos anos. É realmente um celeiro de formação de mão de obra. Hoje é o estado que tem o maior número de campi universitários no Brasil. 3 das melhores universidades do Brasil estão dentro do estado. Temos hoje 20 instituições de educação superior públicas e o segundo posto de maior formação em áreas de graduação. E em Belo Horizonte, a capital do estado, temos a UFMG, que é uma referência também mundial na questão tanto de pesquisa, inovação e também formação de mão de obra. É considerada a 3ª melhor universidade do Brasil e a 5ª melhor latino-americana. Temos aqui também um pouco mais detalhado, né, a questão de formação de mão de obra de ciências, tecnologia, engenharias e matemática. Então, temos hoje, dentro do estado, 101 programas de formação de mão de obra nessas formações que fomentam o nosso campo fabril e que geram recursos para fomentar as indústrias dentro do estado. É um estado também que se preocupa muito com a inovação. Hoje, a gente temos aqui dentro do estado importantes empresas que têm centros de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Temos o Google, temos a Embraer, que é uma produtora de aeronaves brasileira, temos a Stellantis, temos a Huawei, que também fica dentro do estado, em Itajubá, é um polo também de inovação tecnológica bem considerável. Tem eletrônicos, que é de Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, realmente o número de empresas lá é muito considerável. E também temos aqui em Minas Gerais que foi o primeiro programa de aceleração de startups de governo. Hoje aí já temos algumas já reconhecidas que fazem um papel muito importante, que já conseguem até a monetização e desenvolvimento de novos negócios. Temos hoje uma rede também de ensino, de educação infantil e também ensino médio em Minas Gerais, que contempla hoje possibilidades de um investimento, de um investidor estrangeiro residir hoje dentro do país. Então, temos escolas internacionais localizadas no nosso estado, programas bilíngues, instituições de ensino superior também que lecionam alguns cursos dentro do estado. Aqui um pouco do mapa que a gente colocou de atração de investimento ao longo dos últimos anos. E a gente tem representantes do mundo todo. Isso aqui é mais para a gente ter um pouco de noção que Minas Gerais se tornou um destino dos investimentos dentro do Brasil. Então, a gente tem os representantes da Espanha, temos a Solate, a Moinza, e até olhando o nosso banco de dados recentemente, a gente viu que a Espanha tem uma presença bem forte de investimentos na história de Minas Gerais. A gente conseguiu localizar mais de 40 projetos espanhóis em nossa carteira de projetos. Então, aí temos alguns
algumas empresas, alguns expoentes, mas só como exemplo, mas temos muito mais nosso banco de dados, se caso for necessário, a gente pode repassar mais informações depois. E também, refletindo um pouco do que eu disse no slide anterior, Minas Gerais se tornou hoje um destino dos grandes investimentos no Brasil. Em 2021, nós batemos o recorde de atração de investimentos ao longo de toda a história de Minas Gerais, atraindo 104 bilhões de reais e em 509 projetos atraídos entre 2019 e 2022. O volume de investimento de 2019 a 2022 foi de 274 bilhões de reais. Atualizando hoje, a gente tem o acompanhamento diário disso, esse número já passa de 340 bi. Então, já batemos a meta desse ano de atração de investimentos e nós cremos aí que nos próximos anos ainda existe muito negócio a ser feito. É um estado que vem aumentando a cada dia seu parque fabril e temos aí também um pouco do retrato hoje, né, das grandes empresas que vieram para o estado. Temos Heineken, a Amazon, a Ball, temos a Yara, AngloGold. Então, temos um leque variado de vários setores, de todos os tipos de indústrias que estão vindo para o estado. E aqui um pouco vou falar sobre a questão do trabalho da Invest Minas. A Invest Minas é a agência de promoção e atração de investimentos do estado de Minas Gerais. Foi a primeira agência de atração de promoção de investimentos do Brasil. Hoje nós estamos com 55 anos de fundação e o nosso papel é exatamente fazer toda a interlocução entre os empresários e o governo do estado, a nível também municipal e até o federal. A gente é o facilitador do empresário no investimento dentro do estado. Então, a gente tem várias ferramentas para ajudar os empresários. Então, a gente tem um setor de desenvolvimento de inteligência de mercado que pode desenvolver dados, né, através de pesquisas customizadas ou até mesmo pelo nosso banco de dados e fornecer informações que sejam estratégicas para essa empresa. Nós temos hoje um serviço também de localização de projetos, no qual a gente tem um banco de dados hoje com terrenos tanto públicos quanto privados, galpões também, que estão georreferenciados dentro do estado, que estão disponíveis para receber indústrias, centros de distribuição. Somos também um fomentador de políticas públicas. Então, nós conseguimos propor alguns tipos de políticas para determinados setores, de acordo com a demanda e necessidade, né, que vai aparecendo ao longo do tempo nesses investimentos. Trabalhamos também com questão de infraestrutura, fazemos a interlocução com as nossas concessionárias de infraestrutura, de energia, de água, de gás dentro do estado. Temos um banco de desenvolvimento dentro do estado, na qual nós fazemos também a interlocução, temos um contato muito próximo, e principalmente a questão de tributos, de impostos, que nós conseguimos fazer toda essa agenda com a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas para a concessão de tratamentos tributários para que empresas, tanto brasileiras quanto de outros estados, possam efetivar seus negócios e sejam competitivas dentro do Estado de Minas. Então, e nosso papel não é só a questão da atração, nós fazemos todo o papel de acompanhamento dessas indústrias ao longo do tempo. Então, desde sua escolha do terreno, desde a implantação, operação, realmente uma parceria de longa data que a gente vem acompanhando essas empresas e fomentando cada vez mais e deixando elas competitivas. Esse é o nosso intuito, a atração e a manutenção dos investimentos dentro do estado. Todos os nossos serviços são gratuitos, nós somos a agência do governo, não tem nenhum tipo de custo para o empresário e nos colocamos à disposição tanto para a Câmara de Comércio Brasil e Espanha, quanto também para os outros entes, outras empresas que estão presentes nesse seminário, a contribuir no que for necessário. Colocamos à disposição também nossos serviços, no caso da missão comercial que está sendo programada, se tiver algum tipo de necessidade de visita às empresas dentro do estado, já localizadas, podemos
fazer toda essa articulação e esse tipo de apoio. Então, eu encerro, deixo nossos contatos, a Luísa está acompanhando a apresentação também, as apresentações também podem ser disponibilizadas para todos os participantes, e eu agradeço a oportunidade. Em caso de dúvidas, nosso e-mail está aí, ou então posso responder também através do chat ou em algum tipo de pergunta. De acuerdo, Lucas. Muito obrigado. Muchísimas gracias por la introducción y la ubicación del mercado, vamos a decir, de Minas Gerais en el entorno del potencial brasileño, ¿no? Yo creo que está claro que la posición estratégica no es solo hablar de Minas, pero sí de otros estados que también tienen esa atracción y que puede ser complementaria con el apetito inversor que existe de las empresas españolas que buscan Brasil como alternativa. Yo, siguiendo nuestra programación, llamo a Raíssa Regoneto, que es la responsable por el núcleo de estructuración de proyectos, y va a destacar aquí los proyectos PPP y los PPIs, que son, vamos a decir, las joyas de la corona de la Secretaría de Infraestructura. Seguimos com Raíssa. Muchas gracias. Bom dia, prezados. Boa tarde aí para quem, para os espanhóis. Primeiramente, agradecer aqui em nome do nosso secretário, Pedro Bruno, e da subsecretária Fernanda Allen. Estou como superintendente do Núcleo de Estruturação de Projetos, representando aqui a nossa secretaria. Agradecer o convite, os esforços aí promovidos pela Câmara de Comércio Brasil e Espanha, e o convite pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a quem agradeço. Cumprimentar também os colegas de governo, da Invest Minas também. Enfim, prometendo ser breves aqui, nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória aqui, principalmente dos últimos 4 anos, em que tivemos novos incentivos e estímulos por parte do governo para a estruturação de projetos de parcerias público-privadas e concessões. Minas Gerais é pioneiro no assunto de PPPs, que seria a sigla. A primeira lei de PPPs foi feita em Minas Gerais, antes mesmo da lei federal. Então, a primeira PPP do Brasil também é de Minas Gerais, a MG 050. Tivemos um período em que os projetos não estavam na agenda governamental, mas ela entrou com muita força desde 2019, estamos aí retomando, e gostaria de compartilhar com vocês um pouco aqui da nossa estrutura de governança e dos sucessos dos projetos, da última carteira e das novas oportunidades. Compartilhando um pouco aqui da governança, eu acho que para a gente é importante para demonstrar credibilidade e o quanto essa pauta está na agenda do governo, o quanto há os esforços de vários atores governamentais para que tenhamos êxito no sucesso, êxito nos projetos, e o sucesso da carteira, eu acho que dos anos anteriores pode comprovar esses esforços, Como principais atores aqui, temos a Subsecretaria, de Concessões e Parcerias, a quem represento. Ela compõe a Secretaria de Infraestrutura, por uma questão de organização nossa, mas temos como clientes, vários outros órgãos de Estado. A nossa subsecretaria, ela exerce o papel de secretaria executiva do Conselho Gestor de Parcerias, então todos os insumos técnicos e de articulação são concentrados nessa subsecretaria. É uma forma de colocar prioridade, e ritmo nos projetos, centralizando numa subsecretaria esse exercício da secretaria executiva do Conselho Gestor. Como segundo ator, todos os órgãos e entidades da administração pública mineira que podem nos demandar o apoio a projetos de concessões e parcerias. Então, temos muitos projetos de infraestrutura logística, mas não apenas, Temos de infraestrutura social, temos vários tipos de órgãos que chamamos de órgãos finalísticos, que são as secretarias donas da política pública, que podem nos contatar, nos solicitar apoio nessa estruturação de projetos de parcerias. E elas, que dão as diretrizes de política pública, a gente ajuda na estruturação do projeto, auxilia, fazemos tudo por cá, com o apoio
da secretaria finalística que nos solicita. E temos também um conselho gestor de parcerias. Eu acho que a presença do conselho gestor, ela evidencia a prioridade, né, da temática aqui no nosso estado. Ela é presidida pelo vice-governador e composta por várias secretarias relevantes, né, de planejamento e gestão, da fazenda, de governo, também o secretário de infraestrutura, e também são chamados a participar das reuniões a secretaria finalística, que seria a demandante do projeto. Então, é uma pauta que exige muita articulação e muitos esforços, né? E a governança, ela indica para os atores externos também o nosso compromisso com esse dos projetos. Pode passar, Bruno. Acho que para exemplificar aqui, né, o que eu tenho dito sobre a centralidade dos projetos no governo, a gente traz aqui os resultados do nosso pipeline de 2019 a 2023. Nós temos aí mais de 12 bilhões contratualizados em investimentos de projetos variados, né? Temos parques estaduais, ao aeroporto da Pampulha, que é o aeroporto dentro da cidade de Belo Horizonte, terminais de ônibus na região metropolitana, ginásio Mineirinho, que é o maior ginásio fechado da América Latina, concessões rodoviárias, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, MG 424, concessão também do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte, Rodoanel Metropolitano e outros parques, né, estaduais aqui, de Rotalunde, Bitpock e Talacolomi. Então, são de áreas variadas, né, não só da área logística, mas também social, turística. Alguns contratos de concessões são concessões comuns, ou seja, não demandam aportes por parte do governo, são projetos autossustentáveis, e nesse projeto, em alguns casos, né, como aqui no aeroporto da Pampulha, o Estado de Minas Gerais ainda oferiu outorga pelas concessões, então a gente teve um valor de outorgas oferidas pelo Estado de Minas Gerais em torno de 1 bilhão. ênfase aqui também para as concessões rodoviárias. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, correspondendo a 19% da malha rodoviária total. Então, é uma pauta muito relevante para a gente e é uma forma da gente atrair investimentos, né? A gente entende, o governo de Minas Gerais entende que as concessões rodoviárias são uma forma de atrair investimentos privados e aumentar a capacidade, a qualidade das nossas rodovias e, né, como consequência, ampliação de investimentos, de emprego, arrecadação de impostos e todos os benefícios que podem ser gerados aí pelo investimento em infraestrutura logística, que nos parece que converge aí com o que os outros painelistas comentaram. Acho que pode passar, Bruno. Nessa toada, né, temos novos desafios aí, a gente tem já fechada a nossa carteira de 2023 para 2026, estamos mobilizando esforços aí para viabilizá-las. Nosso ciclo de projetos costuma durar entre 2 e 3 anos, então é muito importante toda essa estrutura de governança para gerar estabilidade para a estruturação dos projetos, né? Então, estamos estimando, pelos estudos já de pré-viabilidade que estão sendo elaborados, um CAPEX total, né, que é valor de investimentos, na casa de 28 bi de investimentos de reais, né, em dólares aí 5,6, em áreas distintas, né, concessões e parcerias na área de infraestrutura social, que são apoiados por outras secretarias, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, PPP de infraestrutura logística, na mesma toada que fizemos na primeira rodada, nos últimos 4 anos, PPP na área de infraestrutura urbana, que é mais na temática de mobilidade, que também atuamos, PPP verdes, são nas áreas de parques, ainda há um conjunto de parques que estão no nosso portfólio para serem concedidos, e PPP culturais. Então, a gente atua, né, em várias áreas aí para atração de investimentos. Aí, eu acho que vale lembrar também, né, que da carteira anterior, acho que é relevante dizer, o projeto do Rodoanel, eu acho que é a grande entrega do governo, é um projeto que foi comentado, né, e prometido há décadas, e ele saiu do papel. É uma empresa italiana, que foi a vencedora do certame, e ele foi um certame, ele é um projeto totalmente greenfield, ou seja, né, ele vai ser construído do zero, são 4 alças,
e com estimativas de investimento as mais relevantes, contratualizadas na nossa carteira, também para desafogar o que temos hoje aqui em Belo Horizonte e salvar vidas também, que essa é a grande expectativa, né? Tirar um pouco dos caminhões de dentro da cidade de Belo Horizonte para o Rodoanel. Acho que na toada do que fez São Paulo, e é um projeto que já tinha sido muito comemorado, mas eu quero fazer relevo que é um projeto que teve como competidores duas empresas internacionais, né? Foram uma empresa chinesa e uma empresa italiana. Não tivemos a participação de empresas brasileiras. Eu acho que isso enfatiza um pouco o motivo pelo qual, né, nós fomos convidados aqui a fazer parte do painel, porque os nossos editais, a maior parte dos nossos editais, desses projetos, são concorrências internacionais, ou seja, elas permitem a participação de empresas que não têm representação no Brasil, exatamente para a gente conseguir ter essa viabilização de investimentos estrangeiros nos nossos projetos. A gente acredita que isso é um caminho e tivemos aí o sucesso dessa aposta com a licitação do Rodoanel Metropolitano vencido por uma empresa italiana. Para a gente isso é muito importante. Nos últimos 4 anos, né, o nosso secretário teve agendas, né, na Europa, exatamente para colocar luz e relevo aqui na nossa carteira. Então, convido-os a conhecer agora, né, o nosso pipeline de 2023 a 2026. Vamos passar aqui nos principais projetos, mas vamos compartilhar com vocês a apresentação. Estamos à disposição aí para adentrar sobre maiores detalhes de cada projeto. Temos o PPP do Socioeducativo. Na verdade, é um projeto pioneiro, em parceria com o NOPS. Eu acho que aqui vale lembrar, né, que a gente tem uma equipe enxuta, mas que há uma priorização de capacitações da equipe. A gente participa de eventos, de curso, para a gente ter uma massa crítica interna por parte do governo. A gente acha isso muito importante, mas contamos com braços estruturadoras, a gente chama dessa forma, né, que são equipes externas que nos apoiam na estruturação desse projeto. No caso dessa PPP de socioeducativo, que na verdade são instituições socioeducativas para menores infratores, é um projeto pioneiro que está sendo estruturado aqui no estado de Santa Catarina. Esse projeto já está em vias de publicação de edital, estima-se que teremos aí em agosto o edital na praça, para quem tiver interesse em conhecer mais, estamos à disposição, e ele foi estruturado em parceria com a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, e ao NOPS, da ONU, né? Então, para vocês terem noção um pouco da envergadura também dos parceiros que temos para fins de estruturação de projetos, né? Isso acho que garante também a qualidade das nossas entregas. Temos um projeto também de saneamento no Vale de Jequitinhonha, que já foi até comentado, acho que pelo Marcelo, né? Que é uma área um pouco mais carente do nosso estado. Então, por isso também a prioridade de atacar o saneamento, que ainda sabemos que os números do Brasil estão muito aquém do potencial do nosso país, e ele está sendo estruturado, ele contempla 96 municípios e está sendo estruturado com apoio do IFC, que é um braço, né, do Banco Mundial, também um parceiro de grande envergadura para conferir credibilidade e qualidade para os nossos projetos. Temos também um projeto na área de saúde, com CAPEX aí, vocês podem ver todos, né, valores relevantes aí, que estão sendo tocados em parceria com a FENIC, que é a gestora hospitalar de Minas Gerais. Ela prevê a construção de um complexo hospitalar com 4 hospitais, somados a uma área de pesquisa, de desenvolvimento de vacinas. Então, é um projeto que promete, né, conferir sinergia entre a parte de assistencial com pesquisa. Também estamos, né, em fases de início de estudos com apoio do IFC. Temos também projetos na área de educação, que é a previsão de conceder, né, a operação da parte não pedagógica de um pouco mais de 100 escolas. Também está em fase preliminar esse nosso ano, são os inícios do projeto todos esse ano, né, com o apoio do BNDES, que é o nosso Banco de Desenvolvimento. Hoje o BNDES é um grande hub de estruturação de projetos, é o ator mais relevante brasileiro, e ele tem nos apoiado também na estruturação desse projeto. A ideia é que, tanto na PPP de saúde quanto de educação, no serviço de saúde assistencial propriamente dito, e o serviço pedagógico,
continue com o Estado, prestação de forma direta do serviço, mas a operação, a manutenção, toda a parte de gestão dos serviços não médicos e não pedagógicos sejam concedidos para a iniciativa privada. Entendemos aqui que é uma forma de atrair investimento e atrair tecnologia, né? A gente sabe que, às vezes, o mercado consegue trazer eficiência num ritmo mais acelerado do que o Estado de forma direta, e é isso que o Estado acredita hoje, por isso a relevância da carteira. Temos também outros projetos, né, de concessões rodoviárias. A gente está em fase hoje de estudo 5.000 quilômetros de rodovias, para a gente entender, né, quais pacotes serão disponibilizados para concessão. Aí isso depende do estudo de viabilidade. Também estão sendo estruturados pelo BNDES. Temos também projeto de aeroportos regionais. Já tivemos o êxito, né, da concessão do aeroporto da Pampulha, que eu comentei. Ele é um aeroporto que se difere um pouco em termos de características do aeroporto de Confins, que eu acho que o Lucas trouxe sobre ele. Temos também outros aeroportos regionais que a gente entende que são o investimento nesses aeroportos viabilizaria a integração de mais áreas do Estado que hoje, às vezes, dependem muito de rodovias. Está em fase de estudos para a seleção dos aeroportos que têm maior viabilidade, maior necessidade de investimentos. Temos também um projeto de balsas, que é na área de Furnas, que é uma área que hoje, né, a população depende de balsa até mesmo dentro do mesmo município. Então, a gente também está com um estudo para fazer a concessão dessas balsas. Acho que é interessante dizer aqui, né, o quanto que esses projetos são impactantes também para os usuários, né? O nosso objetivo aqui é qualificar e melhorar a prestação de serviço público e trazer infraestrutura para que esse serviço seja viabilizado. Então, você vê que a carteira é bem diversa e ela impacta de diferentes formas os cidadãos mineiros, que esse é o nosso objetivo final. Pode passar. E, por fim, terminais metropolitanos, né, de ônibus. A gente também, a nossa Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, então também é um projeto que está rodando dentro de casa, de construção e operação de terminais para maior eficiência da logística e da mobilidade dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Por ser região metropolitana, a titularidade do serviço é estadual, então também a gente entra nesse tipo de serviço. Todos os CAPEX, né, relevantes, estruturação nesse caso inicialmente com o BID, então aqui, né, trouxemos BID, BNDES, UNOPS, IFC, para vocês terem um pouco de noção do quanto são relevantes esses parceiros. Eu acho que também é um ponto que também nos confere credibilidade em termos de órgão estruturador de projetos no âmbito de Minas Gerais. Eu acho que de principal era isso. Tem outros projetos, a carteira é tão robusta. Parques, como eu havia comentado, né, já tivemos êxito na concessão de 4 parques estaduais e agora temos mais alguns na nossa carteira. O Parque Rio Doce entrará em consulta pública no mês de julho e agosto, então também convido-os a consultar. A gente sempre faz um período de consulta pública de 30 a 60 dias, e é muito importante para o Estado ouvir as contribuições dos investidores, dos cidadãos, de todos os eventuais interessados no projeto, né, que a gente usa esse momento para ouvir as melhorias e trazer para dentro do projeto o que os interessados estão aí indicando. É o momento da gente expor aqui todo o nosso trabalho interno para receber críticas, né? Isso para a gente é muito importante. A gente costuma fazer rodadas com investidores, então convido-os também nesse momento, a gente sempre publica no site a possibilidade de fazer reuniões individuais com investidores, com toda a compliance aqui por parte da nossa secretaria, as nossas cartilhas. A gente abre as informações que estão em consulta pública para ouvir as críticas do mercado, e isso acho que tem tido êxito na medida em que a gente, né, conseguiu colocar projetos na rua que, de fato, reverteram em contrato, né? Eu acho que quando a gente estrutura um projeto e não ouve os interessados, a gente tem um risco muito grande de licitações vazias. Então, projetos que, às vezes, o Estado tem, né, são 2, 3 anos de estruturação, quando vai a mercado, esse projeto não tem interessados. Então, a gente teve sucesso nessa conversa com o mercado exatamente
cristalizado aí nos nossos projetos que foram à licitação e, de fato, estiveram interessados e se reverteram em contrato, que é o nosso grande objetivo. Então, convido-os também a participar das nossas consultas públicas. E, por fim, Serraria Souza Pinto, que é uma PPP cultural, né? A Serraria Souza Pinto é um equipamento público do estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, e lá é um hub ali de eventos culturais, né? Tanto eventos privados quanto eventos públicos, festa de cachaça, tudo que tem a ver aqui com a cultura mineira pode ser expressado nos eventos que hoje são realizados na Serraria Souza Pinto. E na mesma toada do que fizemos, né, no ginásio Mineirinho, a gente entende que a concessão vai viabilizar o maior número de eventos, né, uma agenda mais bem trabalhada por parte do privado para trazer evento e, consequentemente, investimento em turismo e cultura no estado, que para nós também é relevante. A consulta pública será aberta no mês que vem, também convido-os a conhecer o nosso projeto. Eu acho que brevemente é isso, mas estamos abertos aqui a questionamentos e maior detalhamento. Bem, Raíza, muchísimas gracias y muchas felicidades, enhorabuena por llevar esa cartera y con toda esa capacidad y tenacidad de poder controlar toda esa información con muchas ganas. Te la agradezco mucho. También dejo que cuente con el espacio de la Cámara de Comercio Brasil-España como un prisma importante en la atracción y dinamismo de esas oportunidades. Yo creo que realmente lo bueno que todas las empresas que hacen parte de esa gran familia de la Cámara de Comercio ya están en Brasil, conocen, vamos a decir, lo que es el escenario brasileño y el apetito inversor por una provincia, por un estado como es Minas Gerais, está en evidencia. Entonces, dejo aquí en abierto también las palabras de Antonio del Corro, se quiere finalizar, que ya vamos un poquito contra el tiempo, para que haga unas preguntas y, como digo, a vuestra disposición, que tengan nuestro incondicional apoyo por estos lados. Por más que estoy en el medio, pero será un placer ahí ser el maestro de la boda. Venga, un saludo a todos. Gracias, Alessandro. Bueno, en primer lugar, Flavio, yo no sé si quieres decir algunas palabras antes de finalizar. Claro, como buen diplomático no puedo recusar uma invitação para falar. Não, pero, pois nada, muito rapidamente, bom, agradecer a todos, obrigadíssimo, deu para ver, enfim, aí o grande potencial do estado de Minas Gerais, e mais do que isso, as sinergias possíveis aqui com a Espanha e com o trabalho que a gente desenvolve tanto na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, quanto na Embaixada do Brasil, e, enfim, acho que esse foi uma ótima maneira de a gente talvez dar um pouco mais de estrutura, institucionalizar essa colaboração que a gente já vem tendo há algum tempo, né? Pelo menos desde que eu cheguei aqui, em março do ano passado, e, como sempre, essa é mais um passo aí em direção a gente concretizar, enfim, investimentos concretos para o Estado de Minas Gerais, ampliação de comércio, promoção do turismo, toda essa pauta que nos é muito cara. A gente quer agora melhorar esses números aí, que a gente saia desses 4% e possa chegar a números maiores de comércio, nos dois sentidos, e, sobretudo, fazer com que a Espanha participe ativamente dessa carteira magnífica que o Estado de Minas Gerais tem para oferecer. Então, eu vou, antes de devolver a palavra ao Antônio, para ele fazer o encerramento, né, eu vou depois pedir aqui para o Daniel, que trabalha comigo, elaborar talvez aí uma proposta de próximos passos para a gente começar a um pouco colocar a mão na massa para concretizar, né, essas potencialidades que ficaram muito evidentes e muito claras que existem, para que a gente possa, no segundo semestre desse ano ainda, conseguir alguma coisa um pouquinho mais concreto. Então, elaborar esse plano de trabalho, esse cronograma e, bom, e trabalhar bastante. Vocês têm a vantagem de que agora será inverno, então, no fundo, não tem aquela interrupção tão longa. Aqui na Espanha, a gente tem uma interrupção muito longa, até
setembro, né? Eles param tudo a partir de julho, em agosto, mas de qualquer forma a gente na embaixada não vamos parar, a gente continua atuando com vocês, na medida do possível vamos incluindo também os interlocutores locais. Obrigadíssimo. Está no mudo, Antônio. A ver si esto. Quiero agradecer en nombre de la Cámara a los panelistas y sus excelentes presentaciones, también a Flavio, la embajada. Nuestro trabajo en conjunto pues sigue avanzando y por ella a Alessandro Bolso y a Flavio Capi por su presencia y sus ayudas al servicio. Bueno, la Cámara está abierta y está a su disposición. Esperemos que ustedes, el gobierno de Minas Gerais, pueda venir en esa misión comercial y le ponemos a disposición nuestra Cámara para cualquier consulta o cualquier acción que ustedes necesiten. No ha habido preguntas, pero creo que han quedado muy claras las posibilidades de inversión y de comercio, tanto en infraestructuras como de las posibilidades de comercio de ambos países. Esos números van aumentando y esperemos que después de la misión comercial de ustedes aquí siga aumentando todavía más. Bueno, solamente agradecerles nuevamente y esperemos que si nos necesiten estén con nosotros aquí y nos pidan aquellas cosas que puedan necesitar. Muchas gracias por su presencia, tanto a los panelistas como a las personas que están conectadas telemáticamente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado. Gracias. Boa tarde. Obrigada. Raíssa, muchísimas gracias. Federico, Marcelo, Lucas. Gracias. Vamos. Hasta luego. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Gracias a todos.